Deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. Quantas vezes você já sofreu por algo que nem aconteceu? E quantas vezes você criou uma cena inteira dentro da sua cabeça e o seu corpo reagiu como se fosse real? Você imaginou uma conversa, imaginou uma rejeição, imaginou que a pessoa já estava com outra, imaginou que tudo tinha acabado de vez e só de imaginar o seu peito apertou, a respiração mudou, veio aquela ansiedade, aquela inquietação estranha que não dá para explicar. Como se alguma coisa estivesse realmente acontecendo, mas não estava. Era só um pensamento. E mesmo assim, doeu como se fosse verdade. Isso aqui é um dos sofrimentos mais silenciosos que existem. Porque por fora, nada aconteceu. Ninguém falou nada. Nada foi confirmado. Nada mudou de verdade. Mas por dentro, já aconteceu tudo. A mente foi longe, criou cenário, criou história, criou desfecho. E o corpo acreditou. E quando o corpo acredita, ele reage. Ele entra em alerta, ele se prepara, ele sofre. E é aí que vem a confusão, porque a pessoa para e pensa. Mas eu nem sei se isso é verdade. Por que eu estou me sentindo assim? E aí ela tenta explicar, tenta racionalizar, tenta entender e muitas vezes ela chega a uma conclusão perigosa. Isso deve ser intuição, mas na maioria das vezes não é. Isso não é intuição. Isso é o sistema emocional tentando prever dor antes dela acontecer. E isso aparece em situações muito simples do dia a dia. E talvez você se reconheça numa delas. Você vê a pessoa online, só isso. E imediatamente a mente começa. Com quem ela está falando? Será que já é outra pessoa? Será que já me esqueceu? E em poucos segundos você saiu de um fato neutro para um cenário inteiro criado dentro da sua cabeça. Ou então acontece assim, você manda uma mensagem, a pessoa visualiza e não responde. Passam 5 minutos, 10, 20, o silêncio começa a virar história. Ela não quer mais falar comigo. Ela já está me evitando, eu já não sou tão importante. E quando você percebe, o corpo já está reagindo. A ansiedade, a inquietação, vontade de mandar outra mensagem. E tudo isso sem saber o que realmente está acontecendo do outro lado. E aqui tem uma coisa muito importante. O cérebro humano não reage apenas ao que acontece, ele reage ao que ele imagina. Para o seu sistema emocional, imaginar e viver são coisas muito parecidas. Se a mente cria um cenário de perda, o corpo reage como se a perda fosse real. Se a mente cria um cenário de rejeição, o corpo reage como se estivesse sendo rejeitado. E é por isso que dói, mesmo sem ter acontecido nada. É exatamente aqui que entra algo que quase ninguém percebe. Existem mecanismos invisíveis dentro da mente que fazem você sofrer antes das coisas acontecerem. Eu chamo isso de predadores inconscientes das relações. E um dos mais silenciosos deles é o predador da antecipação. O predador da antecipação tem uma função. Ele tenta te proteger, ele tenta prever dor, ele tenta evitar rejeição, ele tenta te preparar para o pior. O problema é que ele não sabe parar. Ele começa a antecipar tudo e quanto mais ele antecipa, mais você sofre. Não pelo que aconteceu, mas pelo que pode acontecer. E isso se conecta diretamente com o que eu falei no vídeo anterior sobre dependência emocional lá atrás. Porque quando o vínculo ainda está ativo dentro de você, a mente fica ainda mais sensível. Qualquer sinal vira ameaça, qualquer silêncio vira dúvida, qualquer ausência vira abandono. E o predador encontra um terreno perfeito para agir. Teve um paciente que me mostrou isso de forma muito clara. Ele chegou até mim completamente esgotado. E o mais curioso é que não tinha acontecido nada de concreto. Nenhuma briga recente, nenhuma conversa definitiva, nenhuma confirmação de término, mas por dentro já parecia que tudo tinha acabado. Ele me disse uma frase que marcou muito. Eu sei que pode não ser verdade, mas eu sinto como se já tivesse perdido ela. E quando ele começou a descrever o dia a dia dele, ficou tudo muito claro. Ele acordava de manhã e a primeira coisa que fazia era pegar o celular, antes mesmo de levantar da cama. Ele entrava nas redes, via se ela estava online, via se tinha postado alguma coisa, via se tinha curtido algo e qualquer detalhe virava um sinal. Se ela demorava para responder, a mente já começava. Ela está se afastando, ela já não quer mais. Ela deve estar conhecendo outra pessoa. E aquilo não parava. No trabalho ele não conseguia se concentrar. Voltava para o celular, checava de novo, criava novas histórias, tentava encontrar alguma confirmação. E quando chegava à noite, ele estava completamente esgotado. Mas não porque tinha acontecido algo, porque ele tinha passado o dia inteiro vivendo dentro da própria cabeça. E teve um momento que ele disse algo muito forte. Parece que eu estou vivendo um término, mas esse término só existe dentro de mim. E essa frase mostra exatamente como esse predador funciona. Ele não espera a realidade acontecer, ele cria a realidade antes e faz a pessoa sofrer por ela. E em determinado momento da sessão eu precisei interromper aquilo. Eu parei ele e fiz uma pergunta simples e direta, sem rodeio.
Isso que você está sentindo é um fato ou é um boato? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensou e respondeu: eu acho que é um boato. Aí eu disse: não é acho. Vamos olhar isso junto. Ela disse que não quer mais você? Não. Ela confirmou que está com outra pessoa? Não. Ela terminou com você de forma clara? Não. Então eu disse: isso não é um fato. Se isso não é um fato, então a sua mente está criando um boato. E naquele momento deu para ver claramente algo mudando dentro. Aí eu expliquei algo muito simples. A mente dele estava criando cenários, mas ele estava tratando esses cenários como se fossem realidade. E isso estava destruindo ele por dentro. Então, a partir dali, a gente combinou algo muito direto. Toda vez que esse pensamento aparecesse, ele faria uma pergunta a si mesmo: isso é um fato ou é um boato? Se fosse fato, ele daria atenção. Mas se fosse boato, ele não entraria, não discutiria, não investigaria, não alimentaria. E no dia seguinte, ele me contou algo que mudou tudo. Ele viu ela online. E o pensamento veio na hora. Ele está falando com o outro. Mas só que dessa vez foi diferente. Ele parou, respirou e perguntou: isso é fato ou é boato? E a resposta veio clara: boato. E pela primeira vez, ele não entrou. Não abriu o perfil, não investigou, não alimentou. Ele deixou passar. E ele me disse: pela primeira vez, eu senti que não fui arrastado. E é exatamente isso que começa a enfraquecer o predador da antecipação. Porque esse predador precisa de atenção. E quando você entra no pensamento, ele cresce. Quando você discute, ele ganha força. Quando você tenta resolver, ele se aprofunda. Mas quando você reconhece que é um boato e não entra, ele começa a perder espaço e enfraquecer. E aqui está uma virada importante. O que você sente nesses momentos parece real, mas não significa que é verdade. Existe uma diferença entre sentir como real e ser real. E quando você não percebe essa diferença, você passa a viver dentro de cenários que nunca aconteceram. O predador cria o pensamento ativa o corpo reforça a sensação e a sensação valida o pensamento. E o ciclo se fecha. E quanto mais isso acontece, mais você acredita. Mas quando você começa a perceber algo muda, você não está sofrendo pelo que aconteceu. Você está sofrendo pelo que a sua mente está criando. E quando você entende isso, o pensamento deixa de ser verdade e passa a ser apenas construção. E isso muda tudo. Porque, no fundo, o predador da antecipação não te machuca com a realidade. Ele te machuca com a possibilidade, com histórias, com cenários. E enquanto você não percebe isso, você continua vivendo dores que nunca aconteceram. Agora me diz uma coisa: quantas vezes você já sofreu por algo que não aconteceu? Se isso fez sentido para você, comenta aqui. Eu estava antecipando. Eu leio todas. No próximo vídeo, eu vou te mostrar outro predador silencioso. O predador da interpretação. Aquele que faz você distorcer o que o outro faz e transformar isso em dor. Então, fica por aqui, porque entender esses mecanismos muitas vezes é o começo de sair desse ciclo.